Começar. Só pra ter certeza que tá gravando. Tá, beleza. Turma, é o seguinte, cara. Quarta-feira a gente vai ter posicionamento do FED, né? Vamos ver aí como é que vai rolar aí pra semana esse DXY, se ele vai de queda. Tá meio esquisito, né, cara? Hoje de manhã, com aquela venda do euro, eu até fiquei meio assim, porque, cara, não sei, ele tava aquele suco de groselha com cheiro de tamarindo e gosto de caju, que a parada não tava muito legalzinha, não tava muito bonitinha. Mas acabou que deu muito bom, tá? Eu vou começar aqui contrastando, tá? Só o cenário do EURUSD, daquela entradinha que a gente teve hoje. Depois eu abro aí pro Erle e pro Wallace e a gente fica nesse bate-papo pra ver no que vai dar, tá? Pra gente começar aquela entradinha lá do EURUSD, cara, foi o seguinte. Além do que vocês estavam vendo aqui, que tava falando sobre o DXY, né? Que a gente teve essa chegada aqui, tá? Pra quem não tá muito habituado em ver essa chegada aqui, tá? Nós tínhamos um bloco, tá? Esse localzinho aqui onde ele estacionou, tá? Eu posso até tirar isso daqui, deixa eu me marcar isso daqui rapidinho. Aqui onde ele chegou, nesse finalzinho, foi um bloco muito bacana, tá? Porque se a gente pegar toda essa entrega do algoritmo aqui em queda, tá vendo? Essa entrega em queda, essa daqui foi bacana porque ela fez uma quebra, tá? A gente teve esse movimento que foi lá em cima, tá vendo? Ó, vou marcar aqui com vocês. Ela teve esse movimento que foi lá em cima, tá? E logo depois ele veio trabalhando toda a quebra estrutural aqui do meio do caminho e encostando lá no final, tá? Por que era perigoso? Porque, cara, ele não tá muito bonito, ele tá com a entrega toda em queda, o macro dele tá em queda, então a gente não tinha como especular uma parada, uma alta muito expressiva, tá? Foi mais um movimento reativo ao que deu, tá? Pulando pro USD, seguinte, nós tínhamos uma continuação de fluxo, tá? Nonato, o que é uma continuação de fluxo? Nós temos 4 categorias diferentes de fluxo, tá? E um dos mais utilizados, principalmente pela gente aqui dentro do círculo fechado, é o 2, porque ele acontece bastante. O 2, ele basicamente é um fluxo de reação a blocos de ordem, tá? Então aqui nós tivemos reações a blocos de ordem, por exemplo. Nós tínhamos o topo do movimento, tá? A partir do topo do movimento, estrutura, tá vendo, ó? Começou a se formar bloco, ó, aí ele começou a trabalhar com voltas em bloco, ó, voltas em bloco, tá vendo? Basicamente isso. Só que se liga como ele trabalhou voltas em bloco também, que isso daí é uma parada muito importante da gente observar, que foi, ó, um movimento de PLI, tá vendo? Ó? Ele forma o bloco e chega lá trabalhando em PLI. Tá vendo? Ó? Novamente aqui, ó, a mesma coisa, ó, tá? PLI. Então, a primeira ideia do porquê da região, por que trabalhou assim, você já tem. Vamos lá. Fluxo 2 estava em queda, tá? Trabalhando em blocos e adentrando com o PLI. Ah, beleza. Agora a gente vai cortar o time frame aqui, que estava em 1 hora para eu poder mostrar para vocês. A gente vai jogar aqui para 15, tá? Para eu poder mostrar para vocês. E agora eu vou jogar para 2, que foi onde eu cacei o gatilho, tá? Até aquele momento lá, que eu estava falando com vocês sobre a entrada, eu falei, pô, cara, eu quero que aconteça X cenário para eu poder entrar. Foi por quê? Por que aconteceu aquilo dali? Dentro da região, tá vendo? Ó? Lembra? Fluxo 2, a gente estava trabalhando no bloco. Essa região cinza era a região que estava representando o fluxo 2, tá? Então ele bateu, ó, ele entrou dentro do bloco, tá vendo? E ele reagiu ao bloco. Então aqui, onde ele estabeleceu esses primeiros fundos aqui, foi justamente a primeira região ali que ele cria uma estrutura, ele cria uma resistência, tá? Então, o que eu queria? Eu queria que ele justamente fizesse essa primeira troca, tá? Esse primeiro shift, tá? Ele fazendo essa primeira troca aqui, ó, ele viria preencher o quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele viria preencher o gap, tá vendo? Ele viria preencher o gap. Vocês estão mandando mensagem, eu já dou uma lidinha, tá? Rapidinho. Ele veio preencher o gap, tá vendo?
e ele voltaria pro gatilho, tá? Nonato, qual foi o gatilho? Cara, eu praticamente já deixei ele todo aqui na tela, né? O gatilho ele era basicamente a chegada lá, tá vendo que ele trabalha inclusive em formato de PLI, ó, tá vendo? Lembra lá, eu primeiro mostrei para vocês um contexto grande, tá? Como é que o PLI trabalha, seja em 2 minutos, 1, 5, 15, 30, 1 hora, diário, semanal, enfim. O PLI está sempre aí. Nada, o que é PLI? PLI é o padrão de liquidação institucional. Ele basicamente é a forma que as instituições se movem, tá? A forma que elas liquidam, não sei o quê. O PLI aqui, ó, o primeiro foi o que formou o sell side, ó, que forma o high, e o segundo é o que estopa, tá vendo? Basicamente é isso daqui. Aí o que, que nós tivemos? Ele gera, tá vendo? Ele vai lá embaixo, preenche o gap, tá? Aí aqui nós temos região premium, né? Ele adentra a região premium, ele chega, ele preenche o gap, ele preenche o fair value gap aqui, e ele chega até a nossa região da FIVOB, tá? Que gera gatilho. Tanto o preenchimento do gap quanto a região da fair value, ele já seria o gatilho, tá? Basicamente isso. Esse é o nosso gatilho, tá? Ou seja, é o fluxo 2, nós tivemos o bloco, nós tivemos em micro, nós tivemos captura, nós tivemos shift, nós tivemos preenchimento em baixa, gerando o preenchimento em alta do gap, toque na fair value. Tá pouco? Tem pouco gatilho para vocês? Tem gatilho pra caraca. Seguindo, vamos lá, rápido. O que, que acontece aqui? Se aqui foi a mudança, tá vendo? Ó, onde ele bate os fundos, nós temos a primeira mudança. O segundo é onde nós vamos ter a estrutura, tá? Mudança, primeiro mudança. Ó, primeiro mudança, o segundo é estrutura, tá? Então, na estrutura, nós buscamos o quê? Alvo, tá bom? Como a operação estava forte, o que veio buscar de alvo foi mínima passada, tá? Por isso que a gente buscou assim. A entrada foi aqui, primeiro alvo, primeira mínima, segundo alvo, segunda mínima. Por que, que eu não busquei mais? Por que, que eu não busquei mais? Alguém sabe por que, que eu não busquei mais? Algum chute? Zero chute? Ah, o dólar feio, né? Exatamente, matou. É exatamente, mano. Dólar feio. É exatamente, exatamente isso, dólar feio. Eu esperei alguém responder. Não, pode crer, mas foi exatamente isso. Porque eu já tava com aquela pulga na orelha com o dólar, tá ligado? Então, tipo assim, cara, não dá pra você. Faz o teu, cara. Olha só. Daqui eu vou botar exatamente como eu entrei, tá? Eu peguei o meio do gap, tá? E o meu stop foi acima da fair value, tá? Foi exatamente isso daqui. Menos de 3 pips de stop, tá? Meu segundo alvo, 14. Quase 15. Um risco de 5 para 1. Tá ótimo, né? Fiz o meu, pô. 5 de risco. Falei que tá bom pra caramba já. O que que eu fiz? Eu bati o meu no bolso e saí. Graças a Deus, parece que tudo conspirou para que tivesse sido cravado, cara. Ele basicamente ele cravou o alvo e reverteu. Ah, mas aí fica a parte interessante, tá? Ele reverteu e ele adentra lá dentro do bloco, tá vendo? Ou seja, teoricamente, o que nós temos aqui de queda para o euro, ele não mudou, tá? Ele continua igual, ele está respeitando o mesmo fluxo, ele está respeitando o mesmo bloco, assim como o DXY está respeitando a mesma coisa, tá? Deixa eu ver aqui se mandaram alguma coisa. Pedro, poderia estar no meu nome. Isso aí, Johnny. Exatamente, mano, exatamente. O Wesley, quer atacar alguma coisa? O Wallace, quer atacar alguma coisa? Nossa, tá miudinho. Wallace Não, tá só se a galera quieto. tiver com dúvida aí, alguma cripto, alguma coisa, mas Tem nada no teu radar, o não? Bitcoin, o Bitcoin tá chegando lá naquela paradinha que eu te mandei mais cedo.
Sim, mano, ele tá chegando lá. Inclusive, eu tocar com ele. Eu tocar com ele, mas eu confesso, ó, se alguém entrar nisso daqui junto comigo, tá? Fazer essa loucura aqui, o meu stop já tá aqui, tá? Ó, 114, não, eu botei 115, tá? O meu stop tá aqui, 115. Eu não vou ficar segurando isso daqui, não, que tá uma água de salsicha do caramba. Eu já não fui estopado pela graça de Deus, porra. Olha lá. Igual eu falei com você lá mais cedo. Nada que um stop bem colocado não resolva, né? Passei um calor do caramba, mas enfim, foi-se. É, tá bonito, mano. Espero que ele vá lá sem me tirar, tá? Se ele ir lá sem me tirar, ó, basicamente eu vou até descer aqui, ó. Pá! Aí, 116, Cara, eu 0,96. peguei duas excelentes esse final de semana. Você tá doido? Pô, tá maluco, Ontem, cara. enquanto, Aquilo ali foi enquanto, eu absurdo que tava- tu fez. ontem, enquanto eu tava almoçando, cara, deu um monte de quase 1000%. Você tá doido? Não, tá aqui. Olha isso aqui. Cadê? Manda aí. Olha isso aí. Aí, rapaziada, isso daqui foi o que o Wallace fez aí durante o Você final de tá maluco? semana. Não, tipo assim, eu lá queimando uma carne, tomando cerveja, tipo, tum. De repente Estourou do bateu nada. o alvo. Eu tô, tipo, de repente bateu o alvo. E se eu tivesse tentado vendido também, tá bom, mas tipo assim, já tinha feito bastante coisinha na compra, ótimo. Pô, pleno domingo, Não, foi Aí ele fechou a falando assim, ó, já semana já, fechei a mano. semana, fechei a semana, mesmo dia, primeiro dia da semana ele tá falando que fechou a semana. Filho da mãe, cara. Que absurdo, que absurdo. Ai, meu pai. Jardim e Jonas estão escrevendo. Tem alguma coisa separada pra falar, o Erley? Pô, não, tava só dando uma olhadinha nesse euro também aqui de novo. Ainda tá com uma carinha boa, né? Talvez dá, pô. Foda é o DX, mano. É, cara, Foda esse esse DX aqui. DX vai ficar cozinhando o galo aí, muito provavelmente. Pega pra tia steak. Pode crer. Esse DX vai ficar cozinhando o galo aí, mano, até. Ele deu uma travada boa aqui. E essa região até que ela é legal. Eu tava olhando ali em 4 horas também, tá muito bonito. Tá o início de fluxo 2 também. Do Aí no DX? H1, no H1 ele começou travando numa FIVOB também. Pô, tá bonito, tá bonito. Deixa eu mandar um print aqui pra você ver. Aqui pode ser que resista pelo menos um pouquinho. Pode ser que sirva de acúmulo também. Pelo menos até aí, sair o ô, Fed Se ô, ô, também. quiser, Nonato, se quiser compartilhar a esse, tela aí, pode compartilhar o Wallace. O Erley, eu entro não, nela eu só e. queria falar, aí, ó. Oi. Lembra que da call passada eu tava falando com você que eu tava usando bastante o PLI e a É o FIVOB e a TE, OTE? lembro. Aí, ó. Aí. É, Ó, PLI, deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. aí, manda a tela aí. Hum. Ah, é. É, pode crer, o Erley. Tá bacana. Olha, tá vendo, pessoal? Isso aqui quem tava falando, ó, se liga. Ele criou bloco, tá vendo? Ó? Ele vem conectando bloco, tá? Isso daqui é basicamente o fluxo 2. Lógico que, falando assim, o conceito tá cru, tá? Mas ele é basicamente a conexão do fluxo entre blocos, tá? Vou entrar aqui na tua tela, Wallace, pra galera ver na filmagem o que que é. Pode mandar. Aqui, eu tinha visto, o que que eu tinha visto? Eu tinha visto, primeiramente, aqui a gente tem um PLzinho, né? Que, ó, aí eu vi que ele, como é que esse grupo foi aqui? Não foi aqui não, aqui tinha um gap, aí ele fechou esse fervendo gap aqui. O PL era aqui, ó. Eu vi que ele tava vindo afunilando, aí aqui tem o primeiro PLI, Sim, e aqui tinha um segundo aqui, ó, que é pequenininho, mas não deixa de ser um possível começo de sim. fluxo Sim, 2. sim. Cadê? Tá. Um possível início de fluxo 2. Aí a partir disso eu já fiquei cabreiro, né? Fiquei, pô, tem aqui a figura gostosinha de inversão, né? Aí teve o primeiro PLI aqui, tananã, o shift foi lá, ó, onde é que Tata segurou? Na FIVOB, Sim. porque eu gosto de pegar gatilho, igual você ensinou.
Ah, Aí na hora que ele muito bom. deu. Onde é que tá? Tava no 30, ó. Aí, ó. Aí botou essa Nossa. bonitinha aqui, ó. Ó. Tem o primeiro PLI. Aí deixou essa bonitinha aqui com impulsão forte e quebra de estrutura. Aí começou a imprimir a liquidez em acúmulo aqui, ó. E mais a figura. Aí eu botei a entrada, ó. Quase buscou, ó. Um Foi o piquinho mesmo calor. tirava. Foi o mesmo calor do Bitcoin. Aí foi. Aí depois que foi da primeira vez, eu falei, ah, deixa. Aí foi da segunda, tá? Deu. Aí isso aqui, a partir daqui eu já parei de acompanhar. Ah, Ai, não, como é que deixa é? Esse quieto, aqui né? foi no sábado. Esse aqui foi no sábado. Aí, sábado de manhã. Como é que é? Sábado, domingo de manhã. Aí já foi, eu fui no mercado, fui comprar carne, fui fazer uns negócios. Cheguei, de repente, eu tava assando a carne, eu comendo e, tipo, tum, foi lá. Foi lá no alvo, ó. Isso daí ficou bonitão mesmo, hein? Aí eu Bonitaço, pus a tá ordem maluco. exatamente no alvo, foi lá, só liquidou e, tipo, pum, derreteu. Aí aqui também sentiu de novo, mas eu deixei pra lá. Já sentiu aqui de novo, ó. Se quisesse pegar uma. Sim, sim. Já, Não, a melhor já tá coisa foi ter deixado pra lá. Tu pegou o teu, fez pra caraca, pô, tá doido. para inverter. É, não precisa ficar acompanhando isso. Não, amanhã tem mais, hoje teve outra, aí, ó. É. E pior que ele ainda foi em escadinha, tá maluco, cara. Pô, ficou É, muito bonito. Ficou muito bonito. não, esse aqui é aquele que eu falei que na aula passada que eu tô testando e usando pra caramba. Ó, PLI e OTF, VOB é ficha. Não adianta não. É ficha, não tem jeito, é ficha, cara. É ficha, ficha. Que, tipo assim, ele tem um ciclo, tá? Eu não sei quais exatamente você tá usando, mas, tipo assim, teve um período, cara, que, tipo, no Bitcoin tava batata. Era no Bitcoin, na BNB e na AVAX, se eu não me engano. Ele lançava, viu o PL liquidando alguma coisa. Lançava FIVOB 79 da OTE, ficha. Tava batata, cara. Era direto isso, direto. Ah, eu peguei em várias aqui. Isso aqui. Essa aqui é porque ela foi. Essa Baker aqui, ela tá sendo deslistada da Binance. Aí eu reparei que, tipo assim, algumas moedas, antes de ser deslistadas, elas dão esse, essa supervalorização aqui, e depois, tipo assim, aquele medo, né? Aquele último respiro. Aí começou aqui, ó. Foi, quebrou a estrutura, bonitinho. Aí foi, deixou, liquidou lá em cima de novo. Falei, isso tá meio. Aí você, eu vou pegar um pouquinho aqui, ó. Tava bom, peguei na Fivob aqui, ó. Olha lá. Eu entrei 10x porque, ó, tava 4,83 de stop, 48% da margem. Não tem como Não, isso daí tá usar valendo. usar Ó, 100x ó, aqui. ó, Usar a 10x, galera é. que tava na call da semana passada, ó, repara aqui como é que foi dentro daquilo que a gente falou, tá? Ele liquidou embaixo, liquidou em cima e foi. Lembra? Liquida um lado, liquida o outro, corre. Foi exatamente o que aconteceu aí, ó. Ele liquidou, correu. Lindo, mano. Muito lindo. Se alguém tiver com alguma dúvida aí, quiser que eu olhe alguma criptomoeda, mas só tô de olho mesmo no Bitcoin. Galera, qualquer pedido, tá? No momento é esse, tá? Segunda-feira, o dia é de vocês, tá? A gente está aqui para olhar, Nonato, Wallace, Werley, pô, olha aí o áudio SD, o áudio Pode JPY. mandar Vê, mensagem no chat lá. pode mandar aí, a Pode hora é mandar essa. mensagem no dia a dia lá, que se a gente vê, a gente passa alguma coisinha Eu ali. tava olhando aqui, ó, até essa parada do, tipo, do fluxo dá pra gente contextualizar um pouco melhor, tá ligado? Ó, tipo, mais porquês dessa entrada que a gente pegou no euro hoje, mais porquês. O fluxo 2 ele sempre vai acompanhar essa característica aqui, ó, do PLI, que a gente sempre falou aqui. A gente Galera, sempre... deem depois uma passada sobre os outros tipos de fluxo, por favor, caso possa. A galera aí pode pega um gráfico qualquer e vai tentando marcar o PLI aí e desvendando. Ele é basicamente assim, ó, também bem cru, falando de forma crua, essa movimentação aqui. Essa movimentação sempre interagindo com algum ponto de interesse também. Pô, mano, E uma eu não parada tô que eu conseguindo abrir tua comentei tela muito não, na. Werley. Alguém tá conseguindo abrir a tela do Werley? Poxa, deixa eu fechar e compartilhar de novo. Pera aí. Aqui também não.
agora? Tá conseguindo? Tá tentando entrar. Aqui tá carregando. Aqui tá assim, ó. Aqui também tá carregando. É que também. Ih, velho, deu ruim pra Oxe, tu? que brisa. Não, eu tava passando uma raiva com a internet semana passada. Falei, puta que pariu. Era todo dia. Não, cara, eu tenho quatro, eu pago por 400, tá chegando 10. Ah, pô, que isso? Aí é sacanagem mesmo. Não, Aí é sacanagem, pô. Ô, Wesley, deslogue logo pra ver, rapidinho. Sai, fecha a ligação e entra de novo. Ô Fabinho, tu tava falando da categoria de fluxo, né? Que tu quis dizer, tipo do fluxo 1, fluxo 2, fluxo 3, fluxo 4. Sim, sim. Vocês disseram aí que tinha não, tem, né? 4 tipos de fluxo, e o fluxo 2 é basicamente o mais utilizado porque é uma reação a blocos de ordem, né? E não Isso. necessariamente ele é, como é que eu posso dizer? Ele é focado em uma reação de alta ou de baixa. E aí eu queria conhecer Isso. sobre os outros tipos. Não, mano, eu mostro pra vocês como é que é. É porque, tipo assim, Fabinho, esse é conteúdo da mentoria, tá ligado? Mas é porque já é coisa minha, não é coisa do ICT. Mas eu mostro assim, tranquilo. Vamos lá, vamos mostrar. Lógico, não vai ser a fundão, não, mas vou te dar uma ideia pra tu entender o que é que eu tô falando, que a gente tá falando sobre isso. Beleza, Aí. beleza. Não, só uma passada rápida, pô. Não, Só tranquilo. conforme foi informado do fluxo 2 aí, é uma reação a blocos de ordens, aí tipo as outras. Que você puder resumir em uma frase aí, né? Como é que funciona? Claro, claro, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, relaxa. Qual é, Wesley? Conseguiu ou não? deve ser a internet daí que tá ruim também. Semana passada eu tava no computador todo dia, cara. Mano, enquanto o Wesley vê aí se ele vai conseguir ou não, depois tu fala aí, Wesley, o que Enquanto eu que não, deu. enquanto eu não ameacei cancelar, eles não melhorou, não. É, aqui também tá assim, ele do nada deixa um. Tipo assim, eu também pago por X. Aí quando eu vou ver, tá vindo 10, 15. Eu falo, ué, É porque aqui na região só rola entre 400, 500. Ninguém, não sei como é que rola aí. Às vezes não, eu tenho um é. Starlink. Ainda não. Ainda não tive essa necessidade. Então, aqui quando tá de boa, quando eu tô entregando tudo, roda perfeitamente. Muito boa. Agora, tipo, 7 mega, 10 mega, o trem não vinga. Você tá ali no TradeView e o trem tá atualizando, tá com esses 3 pontinhos, e o TradeView falando que a internet tá ruim, que a rede tá ruim. Não, eu tô Ah, não ligado, dá, não. tô ligado. Toma. Seguinte, olha só, vamos lá. Quando eu. É, porque, tipo assim, quando a gente fala de fluxo, tá? Vamos começar da raiz, rapidinho. Pra também não ser muito prolongado. Quando a gente fala de fluxo, existe uma definição, tá? Normalmente a gente define fluxo de qual maneira? A gente fala assim, o mercado está subindo, é um fluxo de alta. O mercado está caindo, é um fluxo de baixa. Por quê? Porque ele está constantemente subindo ou porque ele está constantemente caindo. Tá, beleza. Só que se vocês pararem para pensar, isso daí é uma forma é, crua, vamos dizer assim, crua de você dizer. Por quê? Porque se assume um padrão de movimento, tá? Quando a gente fala, o mercado está subindo, ele está com fluxo de alta, beleza? Mas qual é o fluxo de alta que ele está subindo? Porque o fato dele estar subindo só é o mercado se movendo, tá? Um fluxo é algo que se repete, tá? É algo contínuo, é algo que tem um padrão. Então, a partir dessa premissa, eu comecei a buscar formas que o mercado se movia sempre, tipo, da mesma maneira, vamos dizer assim, que ele se movia da mesma maneira e eu acabei categorizando os tipos de fluxo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo raso aqui para vocês. Esse movimento aqui, ele não é necessariamente nenhuma categoria de fluxo nenhum, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês porque antes de eu começar isso aqui, eu estava olhando o SP500 para poder ver aqui, né, contrastar ele com o Bitcoin, com a minha própria operação aqui, enfim. O que eu estava olhando? Seguinte, olha só, se liga no SP500.
Repara na movimentação que o SP500 fez. Ó. Nós tivemos essa alta, tá vendo? Ó. O mercado, o algoritmo do mercado está entregando o SP500 como? Subindo. Se ligou? Ele está subindo. Tá com alta. Tá com fluxo de alta. Então, isso daqui é um tipo de entrega. Beleza. Repara nas repetições que ele fez, tá? Isso daqui, ó, novamente, ele não está categorizado. Mas se você parar para entender como ele está se repetindo, você consegue fazer operações entendendo que o mercado está padronizado em um X movimento, tá? Qual Isso foi aí esse que você X tá movimento? falando, Nonato. Oi. Desculpa só te Nada. interromper. Isso aí que você tá falando. Eu faço isso aí direto. Eu também. Às vezes não tá categorizando nada do que você passou lá no seu Sim. curso, mas eu pego para olhar e vou ali, pô, aconteceu isso. Aconteceu de novo. Padrão. Será que acontece de novo? Vou arriscar. Não, é brabo, pô, isso daí é muito bom, cara. E tipo assim, essa parada que a gente tá falando com vocês, cara, isso daqui é papo de. É ação de preço, cara. É igual a gente falou na última call. Não tô falando sobre institucional, não tô falando sobre análise técnica. Cara, eu tô falando sobre price action. Tá? Esquece qualquer tipo de análise que você quiser considerar. Isso daqui é price action, tá? Isso daqui a gente tá entendendo vela a vela, tá? Então vamos lá. Se você parar para entender essa parada aqui, ó, repara, primeiro passo, como é que o algoritmo está entregando o preço? Alta. Beleza. O que aconteceu nesse período de tempo aqui, ó, que se repetiu? Se liga. Eu vou mostrar para vocês, ó. Reparem nisso daqui, ó. Preço estabilizado, levemente em alta. O que acontece na sequência? Pum. O algoritmo liquida. Tá? E repara na intensidade, tá? A intensidade sempre foi semelhante, ó. Vamos de novo, ó. Construindo, tá vendo? Ó? Construindo, liquidando. De novo, vamos lá, ó. Construindo, liquidando, ó. Mesma coisa, ó. Construindo, liquidando. Tá? Aqui, ó, nós tivemos 3 vezes exatamente o mesmo movimento acontecendo. Ah, mas isso daqui, quando ele veio aqui, ele estava fazendo. Não, cara, não. Eu não estou falando que ele veio e bateu num bloco, que ele bateu num gap, que ele bateu numa fair value. Não, não. A ação do preço se repetiu 3 vezes. Tá? Isso daqui foi claro? Presta atenção, ó. Repara, eu vou tirar o rabisco de novo, ó. Repara na vela, tá? Não estou pedindo para vocês olharem movimento, de onde parou, onde bateu, não. Repara na construção, tá? Repara nas velas, nessas carniças de vela cagada aqui, ó. Pum, liquidando, ó. Carniças das velas cagadas de novo. Pum. Olha a intensidade da vela liquidando, ó. Carniça da vela, pum, a intensidade da vela liquidando. Mesma coisa. Agora, daqui para cá, olha como é que o mercado mudou. Ó. Mudou, tá? Isso daqui, o que você percebe? Uma nova entrega. Aqui nós tivemos uma nova entrega do mercado. Tá? Agora, interessante. Vocês entenderam isso que eu falei do mercado? Está se movimentando aqui. E o fluxo está fazendo sempre isso daqui? Vocês entenderam isso? Só me dá um ok para eu seguir. Entendi. Houve uma quebra na repetição do padrão. Isso aí. Exatamente. Agora, olha isso daqui, ó. Se você pegar todo esse movimento de alta, tá? Exatamente a mesma coisa vem acontecendo, ó. Ele faz o padrão, pum. Faz o padrão, pum. Aí aqui, ó, desmembrou. Aqui desmembrou. Aqui, ó, pum. Mesma coisa. Olha como é que ele vem repetindo, ó. Ó. Isso daqui não foi novidade, ó. Tá? Isso daqui não foi novidade. Ele já vem executando isso daqui há muito tempo. Tá? Se ligou? Então, o
que eu quero dizer com isso? Basicamente, o mercado é cíclico, né? A gente não ouve isso, o mercado é cíclico, não sei o quê. Ah, sim, a entrega do algoritmo normalmente acontece do mesmo jeito. Turma, presta atenção. Mercado financeiro é o seguinte: precisamos de ordem na mesa, tá? Precisamos de ordens claras na mesa. O que eu quero dizer ordens claras? Presta atenção nisso daqui, ó, de forma simples, tá? Se eu tô vendo, sei lá, isso aqui formou de uma forma muito bonita, tá? Aí aqui nós temos um topo, como é que se chama? Uma resistência, tá? Nós temos uma resistência. A análise técnica acredita muito em quê? Pullback, né? Ó. Então aqui no passado, ó, ele trabalhou como um pullback, tá? O que mais? O que eu posso dizer aqui? Tá, vamos deixar assim, vamos deixar assim. Pum, aqui foi uma região muito bonita, tá? Onde o preço trabalhou outras vezes assim, ó. Vamos deixar assim. Então, ele já foi uma resistência. Então, em um ciclo do mercado, ele virou um suporte, trabalhou, aí ele quebrou. No próximo ciclo do mercado, ele trabalhou como resistência novamente. Aí aqui, vamos supor que aqui é a 61 da FIBO, que está casando com não sei o que, e que aqui ainda tem uma linha de tendência de baixa que está passando aqui. Ou seja, essa região aqui, se eu quiser vender aqui, ela é prime, tá? Entende isso? Ela é uma região prime. Para quem? Para análise técnica, do varejo, etc e tal. Então, por quê? Muita gente vai estar olhando para essa região. Então, quando o preço chegar aqui, o que vai ter? Massivamente venda. Tá? Então, o que o algoritmo precisa fazer para capturar essas vendas? Só mover o mercado além. Tá? E é literalmente só isso que acontece. Ele vem aqui, todo mundo acha que vai vender, oh, beleza, eu vou vender. Pum. Ele move o mercado além. Tá? Se eu vendi, a minha contraposição à ordem de venda é o quê? Uma ordem de compra. Certo? A minha contraposição a uma ordem de venda é uma ordem de compra. Então, se eu estou vendido, eu só saio dessa venda com uma ordem de compra. Certo? Então, o que o algoritmo queria fazer? O algoritmo quer vender. Ele quer vender em massa. Tá? Para ele vender em massa, ele precisa de muitas ordens contrárias. Ou seja, ele precisa de muita gente comprando. Tá? Entendeu isso? Presta bastante atenção. O algoritmo precisa que muita gente esteja comprando em um certo ponto para ele poder alocar grande quantidade de ordens de venda. Então, se muita gente vender aqui porque viu 1000 motivos para vender aqui, o algoritmo vai mover contra e vai estopar. O stop da galera que está vendendo é a ordem de compra. Então, aqui vai começar a pitar a ordem de compra. Pi, 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 porrada de ordem de compra. O que o algoritmo faz? Preenche. Pronto, ele se alimentou das ordens de compra que ele precisava. O mercado caiu porque o algoritmo vendeu massivamente. Entendeu? A análise institucional funciona assim. É isso daqui, ponto, acabou. Análise institucional é isso. Tá? Wesley, tá aí, mano? Voltou? Fala mesmo. Vai tacar a bola aí, vai? Eu acho. Vocês estão me ouvindo? Tá suave? Tudo certo? Sim, 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 sim. Certo. Fechou. Segue. Eu acho que não vai esticar muito até pelo tempo já, né? Só vai ser só rapidinho, só pra mostrar essa. Vai até complementar. Vocês estão vendo agora a minha tela também? Deixa eu entrar aí na tua tela, mano. Ou deu? Não posso Deu esquecer. ruim de Porque novo, será? Porra, não tem como. Ah, foi. foi, mano. Agora foi. Deixa eu entrar aqui no Google que eu tive que reiniciar o PC, mano. Porra. Então vamos lá, rapaziada. Eu queria falar mais sobre o DX, eu vi que o Janias mandou aqui do GU, já vamos complementa, né? Complementar. É real. Mano, a verdade é que eu até separei mais uma parada pra falar com vocês, mas eu não sei se vai dar tempo, não sei como é que vocês estão aí, enfim. Vamos deixar aí pro final pra ver. Ó, essa parada que o Nonato falou também já complementa isso. Aqui o preço no H1, ele teve um apoio, né? Que aqui nesse caso ele teve um apoio de preço, mas o padrão mesmo, o padrão se repetiu. Se eu vir no 4 horas, ele não tem esse apoio, ó. Ele só começa aqui, ó. Ele simplesmente começa. A dúvida do Fábio lá já. Ele simplesmente começou quebrando a estrutura. Aqui pra cá não vai chegar, mas provavelmente foi do nada pra nada. Aqui o preço já mudou a entrega. Que ele já mudou.
nessa estruturazinha aqui, ó. Avançou pro lado, retornou. Puf, já era. Aqui começou. Aqui começou a palhaçada. Em todas essas movimentações dele, ele faz igual, ó. Acumula, é que aqui é uma proporção diferente. Se a gente for pro 15, vai ser uma puta estrutura aqui. Mas a lógica já daqui só de olhar é a mesma. Acumulou, ele já foi pra cima, foi pra baixo e seguiu o fluxo. Aqui de novo. Acumulou, pra baixo, pra cima e seguiu o fluxo. Ele foi seguindo esse fluxo. Aqui, a partir desse vazio aqui, né? Que ele já tá interagindo com algo, ele gerou o fluxo 2 baseado até nesse movimento aqui, ó. O PLzão clássico. Exatamente. Lindo. Ele sempre vai estar em tudo. Em toda a movimentação. Ele vai ser gerado por um PLI, não tem jeito, cara. Ou aquele outro padrãozinho que eu já mostrei aqui em outra call também, que ele é assim, ó. Ele é um PLI ao contrário. Ele é meio torto, assim, acho. Já zerando. Mas seguindo a lógica que eu falei da entrada, a gente acompanhando todo esse movimento aqui, ó. Vendo essa conexão de estruturas num tempo ainda bem alto, né? Que eu comecei a ver no H1. Aqui, ó. Fiz a mesma movimentação. PLI, tum, tum. Gerou o bloco, ainda numa janela de horários excelente, ó. Meia-noite. Sempre, se todos eles também ó, foram gerados em janelas de horários muito boas, ó. Asiático, ó. Meia-noite. Todos em uma zona de horário muito foda. Então quando a gente puxa aqui pro euro e pro. É assim que a gente. É quase um CMT, não é um SMT, né? A gente não chega a ser um SMT mesmo, mas a lógica é a mesma. Porque o euro tá fazendo a mesma movimentação, só que ao contrário. Começou com um bloco, numa janela de horários bem parecida, inclusive, ó. Todos praticamente na mesma janela de horários. Aqui, ó. Girando o bloco, girando o PLI, todos também. Ó, PLzinho. Aqui já foi um PLI maior dentro de um PLI menorzinho, ó. E aqui foi a mesma fita. Chegou, travou o PLI. Aqui ainda foi o topo do dia anterior. Puf, liquidou na 50% do antigo bloco. Foi gerado às 3, se eu não me engano. Cadê o que eu marquei? Enfim, foi um bloco dentro de uma janela de horário muito braba. Acho que foi esse mini aqui, ó. Foi limão. Eu acho que foi toda essa região. Essa região no horário foda e foi isso. Esse daqui já serviu de um complemento já pro que o Nonato tava falando. É literalmente o mesmo movimento se correlacionando Exatamente, é mesmo. com o cara. Ou exatamente a mesma movimentação. Eu só peguei diferente o tempo, né? Que você pegou no 2 minutos. Sim, foi. Eu já vim pro 5, já falei, não, 2 não dá pra mim, não, tio. Eu tô mais Já suave, eu vim taquei pro pra 5 volatilidade já. aqui. É, não, já tô de brincadeira. Mas deu tudo certo também, mandei com antecedência lá pra vocês. Mesma movimentação, acumulou. Pegou em cima, pegou embaixo. Fez o retorninho. Tem um vaziozinho aqui, ó. Puf, puf, puf. Bloco. Encostou, é tchau, obrigado. Pagou 3 para 1. Eu usei esse bloco aqui como referência. Peguei aqui mais ou menos também, né? Peguei mais ou menos, ó. Deixa eu tirar aqui. Peguei mais ou menos aqui, ó. Coloquei aqui o stop. Deu bom, pagou bem. O alvo bem próximo do onde o Nonato pegou também. Pagou um 4 para 1, lindo. Operaçãozinha Tremendo. clássica batendo aqui, ó. Na movimentação. Por isso que eu também tô com um pé atrás aqui, mas eu acho que ele pode dar uma recuada pelo menos para cá, esse DX. Faria Se ele já ficar sentido, nessa né? janela Se a aqui. gente considerar essas velas constantes aí um LV, né? Faria sentido ele dar Sim, aquele preenchimentozinho que seria saudável para ele. exatamente. Exatamente. Eu não ficaria tão forçado, né, mano? Deixa eu puxar pro GU aqui. Rapidinho, só pra ver o que o Jonas tava falando. O GU já casa com essa lógica também, só que ele quebrou. Aqui já vem um SMT mesmo. Que era pra ele estar aqui, ó, mais ou menos. Era pra ele estar respeitando aqui. Ele já foi pros caralho. Só tá tendo um SMT entre ele e o euro real. Pô, tem essa regiãozinha marcada aqui que eu nem lembro quando eu marquei, hein? Pra ser bem Isso aí sincero. acontece direto. Pô, e tá bonito. Tem umas paradinhas pra buscar aqui ainda.
Apesar que como essa região já preencheu boa parte desse vazio, mas mesmo assim tá bonito. Gostei disso. Pode dar um recuo, tá ligado? Pode dar um recuo bravo. Respeitou a região, pá. Deixa eu vir um pouquinho. Pô, pra ele dar um pulo lá, cara, eu acho que o DX ia ter que se jogar, hein? Pro Geo dar um pulo lá em Exatamente. cima, né? É, eles estão meio Mas, que ao contrário. é, Mas tudo é quem possível sabe, nesse né? mundo de maluco. Mano, é igual, eu não sei se tu viu o Werley. Hoje de manhã a gente tava falando entre o J e o CJ, lembra? Que eu falei, ih, mano, sei Lembro. lá, esse aqui tá meio esquisito e Virou pra tal. cima? Sim. Mano, pelo Logo amor de passou? Deus, cara. Tu viu o CJ? O Olha que que o só. CJ fez? Ó, o Primeira J subida. não passou fundo, ó. Ó, Opa, peraí que eu vou dar um. então, a soma dos Isso lados precisa. opostos tem que dar 7. Então, qual é o lado oposto desse daqui? O. Se liga, rapidinho. O J, se liga como é que o J foi lá embaixo, ó. Guardando os fundos. O CJ não, o CJ já deu aquela liquidada, ele entrou no bloco, ó, e o bicho subiu, mano. Olha isso, ó. A diferença de um pro outro no que deu. Um manteve fundo, o outro liquidou e foi. Olha lá, querendo ou não, pra quem tava esperto aqui, se deu bem. Eu sinceramente não vi essa liquidação aqui acontecer. Se tivesse visto, de repente teria me aventurado nela. Ficou muito bonito. Pô, tá bonito ainda. Interagiu com aquele Interagir PRzinho aqui. aí atrás, ó. É, exatamente. Aí, toma. Se liga Exatamente, mano. no que o Werley tá falando, ó. Cara, normalmente sempre tem esse carinha aqui, ó, em todo movimento, tá? Pega ele basicamente é uma entrega, tá vendo? Aí ele entrega o preço, ó. Se ligou? Muito bacana, mano. É, o que que Uma eu ia região muito falar? foda mesmo. Eu ia falar alguma coisa aqui do Dow Jones, cara. O Dow Jones, eu não olhei pra ele hoje, mas eu deveria ter olhado, tá ligado? Porque ele deu uma operação muito, muito bacana, cara. Eu até tinha olhado ele em 15. Eu acho que eu não reduzi o time, tá ligado? Por isso que eu não me liguei nele. Mas olha só o que ele fez. Ó, ele veio mantendo aqui os topos, tá ligado? Ó, ele veio mantendo os topos. Ó. Vamos trazer o fundo. Vou trazer dois níveis de fundo, tá? Rapidinho. Mano, isso daqui, galera, mais uma vez, é igual da calda da semana passada. Isso daqui é feijão com arroz, tá? Feijão com arroz. Vamos lá, ó. Tinha topo, tinha topo, tinha tinha fundo antigo, tá? Se liga como é que ele trabalhou, ó. Ele vem, pum, levou tudo, tá? Ele levou duas estruturas, né? Vamos chamar assim, duas estruturas que ele levou ó, com esse movimento de queda. Lembrando, tá em dois minutos, tá? Ele levou dois fundos. Aqui em cima, o SSL ficou intacto, tá? O SSL está intacto. Ele liquidou tudo. Aqui embaixo, repara no movimento da vela, tá? Movimento da vela. Vamos lá. Ele caiu, olha a força. Olha a força dessa vela, tá? Aí aqui, ó, vela forte, liquidando, vela indecisa e a próxima estourando, tá? Quando você vê esse cenário aqui, pós-liquidação, tá vendo? Pós-liquidação, aí você dá de cara com esse cenário aqui, ó. Mais uma vez, não estou falando de análise técnica, institucional, esquece você ficar engessado em alguma ideia, tá? Aqui a gente está falando de price action, estou falando literalmente da leitura do vela a vela, porque querendo ou não, o ICT, a análise institucional, ele é vela, mano, a vela fala com você, tu tem que aprender a interpretar vela, beleza? Então vamos lá, ó. Liquidou geral, ó, liquidou geral. Olha a vela, olha a vela, olha a vela.
Normalmente, quando esse cenário aqui acontecer, tá? A mudança, o shift, vai ser aqui, ó. Na primeira pausa, tá? A primeira pausa é o shift. Eu vou anotar para ninguém se perder. Primeira pausa vai ser o shift. Tá vendo? Próxima estruturação. Ó, segunda pausa. Tá? Segunda pausa de preço. Você ligou? Agora, o que é gatilho aqui, ó? Repara que o preço foi lá em cima. Tá vendo? Foi lá em cima. Mas ele não liquidou o sell side, o lado vendedor. Ele não liquidou o lado vendedor, tá vendo? Ele liquidou o lado comprador, ele não liquidou o lado vendedor. Apesar dele ter deixado, ó, toda essa discrepância aqui. Então, ó, quando ele confirma o cenário no shift, você vai esperar o retorno. Para quê? Para preencher esse desbalanceamento. Antigamente a galera falava muito do imbalance. Quem está estudando isso daqui há X tempo, sei lá, 2 anos, deve ter pego muita galera do imbalance. Hoje em dia ninguém fala mais de imbalance, os conceitos mudaram, não sei o quê. Galera que se prende a conceito é para vender, tá? Galera que se prende a conceito é para vender. O imbalance é desbalanceamento. Só isso. É só isso, tá? Quando a gente tem uma pressão para um lado, nós temos um mercado desbalanceado, porque está com pressão, muita pressão excessivamente para um lado, tá? Isso daqui foi a mesma coisa que aconteceu. Apesar dessa queda, ela ter tido uma pressão, senão não tinha queda, por que teve mais queda? Essa pressão de venda aqui ou essa pressão de alta aqui? Olha a diferença da vela, aprende a ler a vela, tá? Aprende a ler a vela. Olha como é que isso aqui teve um desbalanceamento nisso daqui. Tá? Onde teria sido o gatilho para mim? Preenchimento do desbalanceamento. Então, se eu pegar o que foi desbalanceado, foi daqui, dessa origem, tá? Até lá em cima. Essa vela aqui, ó, ela entra. Mas repara que ela entrou pouco, porque até esse momento a gente tem os 50%, tá? Que seria o premium do movimento, tá? Porque é abaixo. Aqui tá pouco, tá ligado? Então você já descarta esse pedaço aqui. Você vai querer o quê? Ó? Você vai pegar esse fundo que ele fez e você vai marcar ele como região para ele buscar, tá ligado? Ele tem que quebrar aqui para buscar lá, tá? E o que ele busca? Quando ele faz esse cenário aqui, principalmente, ó, essa angulação aqui com velas, aqui de repente pode ter mais uma vela de indecisão aqui no meio, enfim. Quando ele faz essa angulação aqui, mais ou menos assim, dessa forma, tá? E a alta, ela vem expressiva, um movimento mais expressivo, normalmente, você pode aguardar o preenchimento. O preenchimento, você vai marcar, ó, a vela anterior, e você vai estender, ó. Repara que do topinho da vela anterior, tá vendo? Da vela de indecisão, digamos assim, ó. Topo dela, ó. O mercado chega exatamente no topo dela. Você ligou? Ele foi lá em cima, estruturou. O que ele guarda aqui? Guarda money, mano. O mercado tá sempre caçando dinheiro. Você ligou? Ele chega lá. Ah, beleza. A partir daqui vou começar a comprar, porque ele rompeu, é alta e não sei o quê. Aí ele aqui, ó, ele estabelece, aí te tira da jogada de novo. E olha como é que ele arredondou, perdendo força de novo, ó. Se ligou no cenário que ele fez? Então onde é que era gatilho aqui? O gatilho era aqui, ó. Ele preencheu isso daqui. Nonato, o que mais que eu tenho aí, ó? Se você reparar, que a gente tem um pé ali novamente, ó. Tá em tudo, parceiro, ele tá em tudo. Tudo tem ele. Ele é onipresente, tá? Ele tá em tudo. Aí, olha só. A gente moveu. Teria entrado aqui, gatilho. Onde se torna o meu alvo? Eu já falei disso hoje. Onde ele se estabelece. Vou até puxar isso para cá. Esse movimento aqui, ó, que buscou preencher para eu poder entrar. Onde esse movimento se estabelece? Aqui, ó. Tá? Ele se estabelece aqui. Então, onde é o meu alvo? Teria entrado, ó, um pouco acima. O stop poderia ter sido para cá, ó. Por que para cá? Um pouco depois do corpo, ó.
da vela anterior, um pouquinho depois do corpo. Onde está meu alvo? Nele, tá? Topo. Meu alvo está no topo. Literalmente teria dado quase um 5 para 1. Tá? Isso daqui é bom de vocês praticarem, cara. Isso daqui é entrada arroz com feijão. Isso aqui é entrada básica. Ah, por que que tu não entrou? Ah, porque eu não vi, mano. Eu tava ocupado com euro, tava ocupado com Bitcoin. Não vi. Se eu tivesse visto, teria entrado. Eu vi depois, foi tardinho. Ah, cheguei tarde. Tá? Mano, muito bacana. Essa parada aqui é muito bacana. O trade é muito bacana. Será que teria dado alguma outra entrada aqui? Não sei se teria dado mais entrada. Acho que estaria de bom tamanho isso daqui. Aqui. Ele fez aqui. Tá. Aqui, ó. Aqui foi bacana, ó. Se a gente parar para reparar, eu acabei de falar com vocês, ó. Presta atenção. Rapidinho. A gente vai finalizar já. Eu não acabei de falar que aqui, ó, ainda poderia ter mais uma velhinha aqui que fosse de indecisão? É, se ligou? Ele vem com força, ó. Fundo estabelecido. Presta atenção aqui comigo, rapidinho. Fundo estabelecido. O que que ele faz, ó? Ele vem com força. Aí ele dá aquela. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Sobe com força, tá? Igual aqui, mesmo cenário. Mesmo cenário. O que que foi aqui o, o shift? O shift é esse topo. Tá? Primeiro topo é o shift. Tá? Primeiro topo é o shift. Então vamos trocar para ficar igual. Peraí. É esse, ó. Primeiro topo é o shift. Tá? O que que o mercado fez? Ó? Ele vem, trabalha lá. Tá vendo? Ó? Trabalhou lá. Primeira estrutura. Levou estrutura. Tá vendo? Aí ele foi lá em cima. Foi lá em cima. Essa vela aqui, por sinal, ela vem para preencher o movimento antigo. Ó. Repara essa queda. Ó, queda fechada. Tá vendo? Ó. Aqui teve a liquidação. A queda vem fechada. Ó. Você não vê gap. Tá? Gap. Ó. Não tem gap. Tá fechado. Não tem gap. Tá fechado. A partir de qual momento que você começa a ver um desbalanceamento no preço? Entendeu? Essas três velas, mais uma vez, pela 10ª vez, vou falar a mesma coisa. Aprende a entender a vela, tá? Conversa com ela. Qual o momento que ele desbalanceou? Aqui. Mano, isso daqui eu não separei nada, tá? Eu tô fazendo ao vivo com vocês essa parada aqui. Desbalanceou, tá? Esse movimento de alta quebrou estrutura aqui, ó. Shift, estrutura. Quebrou estrutura, ele vai lá em cima. Aqui em cima, ó, primeiro high. Segundo movimento faz o que, ó? Liquidação. Igual a gente falou ainda há pouquinho, pô. Ainda há pouquinho a gente tava falando disso. Euro SD, ó. Ó. Sell side. Ó. O antigo high. Liquidação. Vamos voltar para lá, ó. Antigo high. Liquidação. Mesma coisa. Se ligou? E aqui, como lá, nós temos, mais uma vez, o PLI indicando que o mercado vai para outra direção. Se ligou? Olha essa pontinha de vela aqui, ó. Essa pontinha de vela que foi a liquidação do topo do PLI, olha onde ela chega. Ela chega preenchendo, pega o candle contrário, tá? Que seria o nosso Fair Value Gap. Pega o candle contrário. Olha onde ele preencheu. Tá vendo? O último gole, ó, o último gole do movimento preencheu todo o desbalanceamento, tá? Ele preencheu quase todo aqui, guarda o topo. Liquida fundo, igual eu falei com vocês, ó. Liquida fundo, liquida topo e vai. Ainda há pouco que o Wallace estava falando, eu mencionei com vocês. Liquida um lado, liquida o outro, segue, ó. Liquida um lado, liquida o outro, segue, tá? Ele chega lá no high, preenche o desbalanceamento, tá vendo? E cai novamente. E para onde o mercado cai? Se vocês repararem, ó, shift, estrutura, estrutura, estrutura. Como a nossa entrada lá do EURUSD, ó.
como a nossa entrada lá do EuroSD, ó. Shift, estrutura, estrutura e estrutura. Ó. Dow Jones. Shift, estrutura, estrutura, estrutura. Onde ele vem? Nossa, Nonato, você é um mágico de Oz. É um mágico de Oz. Meu Deus do céu, que absurdo. Turma, mais uma vez, igual eu comentei aqui, ó. Onde é que se torna alvo da entrada? Se tivesse entrada aqui, onde é que se torna o alvo da entrada? Ó, o movimento que origina a queda. Qual foi o movimento que originou a queda? Lá, ó. É o alvo. Mais uma vez, entrada um pouco acima, toca um pouco abaixo. O que eu vou buscar? Mais um 6 para 1. Absurdo, cara. Absurdo. E ele continua se movendo. Eu aposto que se a gente continuar caçando aqui, a gente vai continuar dentro da mesma brincadeira aqui, tá? A gente vai continuar na mesma entrega do algoritmo. Nonato, o que é isso aí que a gente está vendo? É a forma que o algoritmo está entregando o preço. Tá? Nós apenas encontramos a forma que o algoritmo estava entregando o preço hoje. Tá? Repara como, aqui embaixo, ó, mais uma vez, se vocês se ligarem, ó, ele deixa um fundo, faz liquidação. Ele deixa um fundo, faz a liquidação. Aqui, ó. Ele deixa um fundo, faz a liquidação. Tá? E a brincadeira segue. Aqui já estava tarde, já, ó. 2h46. Mano, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Hoje acabou sendo extenso. Nem esperava que fosse ser tão extenso. E é isso, mano. Alguma dúvida? Explicou literalmente tudo. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Ficou tudo explicadinho, ó. Parece que abre a mente da gente. Essa é a intenção, né, mano? A intenção Não literalmente literalmente é que essa. faltava. Mano, e é aquilo que eu falei. A aula vai estar gravada, tá? A gente vai upar lá no YouTube. Precisar rever. E é isso. Quarta-feira, turma. Vou falar de novo para quem não viu. Quarta-feira, o Wesley vai começar a pegar com vocês, vai fazer uma série de aulas aí, introdutória ao institucional, meio que passar ali do início, tá? Vai ficar bacana pra caramba, vai tudo ficar gravado, mas não deixem só para assistir gravado, tá? Porque é importante participar. Porque, aconteceu um problema, aconteceu uma dúvida, não entendi isso daqui. Eu tenho como ali na hora falar, para explicar, e enfim. Fica tudo mais. Se você ver gravado, você vai ficar refém da dúvida de outra pessoa. Se você estiver ali, você é você. Inscreve, deixa o like e compartilha. É isso. É isso, turma. Muito obrigado pela presença de vocês.